Na minha trajetória ministerial, nunca houve picos de oscilação. Uma época eu estou bem, outra época eu estou mal. Esse ano eu estou mais crente, o ano que vem eu menos crente. Esse ano eu vacilei, no outro eu não vacilei, já no outro da frente eu dei uma vaciladinha. Irmão, a minha vida espiritual sempre foi regrada em cima de um princípio: nada poderá me separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem a luz cortada, nem a água, nem o carro fundido. Quantas vezes, uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida foi com o motor da minha van fundido na estrada. Com a minha família inteira dentro. Mas fundido de nem girar o motor, travar tudo. Numa estrada deserta. Foi a melhor live da minha vida. Transforme os momentos aparentemente sinistros em esperança para muitas pessoas. O Paulo já viveu muitos momentos assim comigo, né? Dessa vez não vai acontecer. Em nome de Jesus, está amarrado. Paulão? Então o Paulo, você já é veterano na fé, né, irmão? Já tem quanto tempo, Paulo? 15 anos? Não. 13? Hã? Cara, você já é veterano, cara. Glória a Deus, hein? Em 17 anos, eu tenho certeza que nem ele, nem a família dele recebeu uma mensagem dizendo: nossa, o pastor Anderson está meio fracão, né? Você viu o que aconteceu? Você está sabendo de alguma coisa? Isso nunca aconteceu. A minha filha tem 26 anos, é uma advogada, e hoje a igreja está nas mãos dela, das minhas 3 filhas, para mim poder estar aqui. A Débora prega, a de 19 ministra o louvor, e a de 14 está na técnica de som da mesa da igreja. E a coisa mais deliciosa para os meus filhos é quando a gente vem para a casa do Paulo, que a gente fica lá na fazenda 3, 4 dias, comendo, tomando leite na mangueira, comendo carneiro. São as nossas férias. Então, para elas não estarem hoje aqui é um sacrifício. É por amor à obra de Deus, a vontade era estar aqui com a gente. Entendeu? Coisa boa é descansar e comer. É ou não é? Ou eu estou sendo hipócrita? Fala para mim, gente. Prazer rever o irmão ali, estivemos lá na sua propriedade o ano passado. Deus te abençoe, irmão Marcelo. Prazer te ver, Marcelão. Ontem eu vim aqui, falei, puxa, o Marcelo vai estar no culto, não te vi ontem, né? Mas você disse que estava num compromisso. Meu irmão, obrigado, pastor Gil, pelo carinho, meu irmão. Eu também acho que reino começa pela família. Entendeu? Pregador bonito que fala legal, o mundo está cheio. E com a vida toda destruída em casa. Só eu conheço dezenas de pessoas que brilham no palco e dentro de casa é treva, de manhã, de tarde e de noite. Então você fez uma avaliação que qualquer profeta amigo de Deus faria. Avaliar aquilo que ninguém enxerga às vezes, que é o baldrame da vida espiritual, retratado na relação familiar. Isso para mim é reino. Eu procuro cuidar muito dos meus filhos. Todas as vezes que eu saio de casa para viajar, eu vou para a despensa, vou para a geladeira e vou para o freezer para saber se vai faltar alguma coisa para os meus filhos durante o período em que eu estou fora. Até canudo ontem de doce de leite eu fui lá comprar. Porque a minha filha do meio e a outra é mais fitness, né? A mais velha. Mas as outras duas gostam. Às vezes eu estou lá deitado, terminou de jantar. Pai, tem um docinho?
Aí eu fui lá comprar canudo, porque a gente gosta de coisa simples, né? Não que pudim de leite condensado seja ruim. Entendeu, gente? Então eu acho que o reino de Deus e o avivamento que Deus prometeu começa pela família, pelo canudo, pelo doce de leite. Eu acho que pensar num canudo para um filho não é diferente de ver um paralítico andar, de um surdo enxergar. Porque o reino de Deus é diferente daquilo que nós imaginamos. A simplicidade de Deus. As guerras que nós enfrentamos. As batalhas, os duelos que duelamos de manhã, de tarde e de noite, irmão Hugo. Isso é reino. Foz do Iguaçu é um dos maiores destinos do mundo. O ano retrasado, se não me falha a memória, em 2019, antes da pandemia, foi a cidade do Brasil mais visitada por turistas internacionais. Mas, ao mesmo tempo que Foz do Iguaçu é linda pelas cataratas, pelo Parque das Aves, pela culinária, pelo Paraguai, pela Argentina, e você tem um monte de coisas para poder fazer ali, o Museu de Cera, enfim, uma série de coisas. Você vai observar que Foz do Iguaçu também é um dos maiores celeiros de demônios que você possa imaginar. A maior mesquita muçulmana da América Latina está em Foz do Iguaçu. E são milhares de pessoas que assistem os cultos deles todas as semanas. E você só vê bilionário lá dentro. Aquela galera do Paraguai, aqueles chineses, donos das grandes empresas do Paraguai, China, aquele povo todo, Mona Lisa, aquela galera toda faz parte da mesquita muçulmana. E o principal, são os maiores empregadores e cristãos, na sua grande maioria. Como é que você duela contra o seu patrão? Como é que você batalha contra alguém que está colocando pão na tua mesa? O que é que está em jogo nessa relação? É muito difícil pregar em Foz. Eu vejo os irmãos, estivemos lá no evento agora recente, e aquela multidão de pessoas e aquela adoração, mas os bastidores em Foz do Iguaçu é completamente oposto àquilo que vocês viram. Porque é guerra. A última cruzada que eu fiz há 3 meses atrás em Foz do Iguaçu, eu tive que terminar a cruzada na Praça da Bíblia, escoltado por uma van da Polícia Militar. Por dizer que daquela noite, demônios se manifestariam, sabe aonde? Na Praça da Bíblia em Foz. Só não apanhei lá porque Deus teve misericórdia da minha vida. Mas chegaram a encostar nariz no meu nariz. Desliga essa porcaria desse som agora. O outro que estava do lado, vendendo com a barraquinha, disse: amigo, deixa eu só te dar um conselho. Desliga o teu som, vai embora. Deus não é bem-vindo aqui. Pregar aqui afasta as pessoas que consumem os nossos produtos. Porque as barraquinhas tocam Modern Talking, Red Hot Chili Peppers, Raul Seixas. E você ir lá cantar, poderoso Deus. Não queremos poderoso Deus aqui. Queremos Raul Seixas para movimentar o comércio. Queremos o sertanejo universitário para movimentar o comércio e atrair a galera. A Praça da Bíblia no sábado à noite tem 2.000 pessoas comendo. São mais de 50 trailers num local só. É muita gente lá. E aí você monta uma estrutura de som para fazer um trabalho. E você é retalhado. Aí eu fiquei pensando sobre a história dos avivamentos. Porque
Eu tenho 50 anos hoje, gente. E eu não consigo me ver fora desse último avivamento. Porque eu sou maluco pelo que eu prego. Vocês estão me entendendo? E quando o Brasil, às vezes, é ameaçado politicamente por enfraquecer a liberdade de se pregar, eu me angustio. Porque se o Brasil entardecer, esse crescimento da expansão do avivamento, mais 10, 12, 15 anos que seja, como que eu vou para a África aos 70? Que vigor eu terei para subir e descer montanhas? Como será o seu estado físico e a sua saúde para guerrear contra Satanás e seus anjos 3 noites consecutivas sem dormir? Sua pressão arterial daqui a 10, 15 anos vai ser 12 por 8? Os batimentos cardíacos de 72? Hoje você está melhor. Só abre um pouquinho o meu retorno aqui, varão, por favor. Só um retorno pode abrir. Aí melhor. Obrigado, varão. Glória a Deus. Lá na mesa está a Poli, entendeu? Na nossa mesa. De vez em quando ele falou, filha, dá um tapinha no retorno do pai aí. Coopera comigo, minha filha. Depois nós tomamos um açaí. É, pai, lá vai som. Pá! Depois nós vamos para uma camadinha aí, minha filha. É bênção. Ajuda o pai. Termina o culto. Promessa é dívida. Rebentei o som tudo. Açaí, meu filho. Calma, menininha. Vamos despedir da galera. Legal isso, né? E aí, gente, quando eu conheci a Débora aqui, há 28 anos atrás, a esposa do irmão Paulo PC, eu estava em cima de um caminhão na cidade de Mariluz. A Olinda estava lá no meio, quase 30 anos atrás, e a Débora pequenininha, e o João Emerson amarrado para poder estar no culto aquele dia. Doutor João, irmão da Débora, que é médico hoje, fugia, aquele medo de Deus revelar as coisas. Porque tinha uma fama na cidade de Mariluz que Deus me mostrava a vida das pessoas. Eu era vidente como nos tempos do profeta Samuel. E naquela noite foi tenso. Eu estava em cima de um caminhão, próximo do calçadão, na cidade de Mariluz, 1995. 94, eu acho. E de repente, começou a cair um sereno, muita gente na rua, muita gente na rua. Devia ter umas 900 pessoas na frente do palco do caminhão, o caminhão 1113. Aquele monte de irmão em cima do palco, chegou um senhor estranho, montado em um cavalo, uma capa preta nas costas, um chapéu enorme na cabeça. Ninguém dava para ver o rosto dele, uma barba muito grande, batia no seu estômago, com um chicote na mão. Amarrou o cavalo no para-choque do caminhão. E eu pregando. E ele em cima e fez assim, e ficou olhando para mim. A sobrancelha dele era tão grande que caía sobre os olhos. Não dava para definir aquele homem. Era sinistro. Olhei para ele umas 2 vezes, ignorei o olhar dele. Uns 15 minutos depois, ele chegou perto do meu pé e bateu assim, ó. Olha para mim. Eu olhei para ele e disse, pois não.
Ele disse: eu vim aqui para te destronar hoje. Eu olhei para ele e ele disse: desce do caminhão, porque nós vamos acertar as contas agora. Vem aqui. Eu falei: eu vou descer. Não. Esse cara é muito estranho. Aí, ignorei, fingi que não ouvi. E estou lá pregando. Deus ama o mundo de tal maneira, e prega, e vai. E daqui a pouco ele disse: ei, tu vai ou não vai descer? Eu falei: você está vendo cama aqui? Está vendo sala aqui? Está vendo fogão aqui? Isso aqui não é a minha casa. Ou mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que descer daqui. E quando eu descer, me espera, eu vou te arrebentar. Isso no microfone, irmão. E ele com um chicote na mão, enrolado assim, ó. E ficou lá. Antes de terminar a pregação, o Senhor disse: desce lá agora, antes de terminar. Eu digo: ei, você, estou descendo agora. O pastor olhou e falou: pastor, acho melhor você não descer não. Falei: quieto. Quando fui descendo pela escadinha do caminhão, aquele homem simplesmente jogou os chicotes para cima e deu um estalo. Tepá! Parecia que tinha dado 2 tiros. Falei: eita habilidade da bexiga. Parecendo domador de leão de circo, meu irmão. Igualzinho o Beto Carreiro. Beto Carreiro das trevas, do inferno. E aí, irmão, quando aquele homem levantou o chicote, estalou. A Olinda estava lá, a Débora estava lá, a Dani estava lá. Estava todo mundo lá, aquele dia. Eles viram aquilo. Eu fui descendo pela escada, os presbíteros desceram junto para tentar grudar. Falei: solta ele, não toca nele. Não toca nele. Tem um anjo de Deus falando comigo agora. Ele é meu. Eu falei: tem um anjo de Deus dizendo: ele é meu. Quando eu toquei o pé no chão do asfalto, eu vi um anjo no meio do caminhão, na frente. Ele lá, o anjo no meio e eu aqui. Quando aquele homem estalou o chicote de novo, que veio na minha frente, que ele chegou na frente do anjo, o anjo fez, ele tombou e caiu com a boca no meu sapato. Quando caiu com a boca no meu sapato, eu coloquei a mão na cabeça dele e falei: Satanás, em nome de Jesus de Nazaré, sai! Aquele homem deu um pulo, subiu no cavalo e nunca mais foi visto. Aí aquele dia, a Olinda me convidou para almoçar na casa dela no outro dia, no domingo. Foi quando eu conheci eles. Em um culto de guerra e de batalha espiritual. A adrenalina sempre fez parte da minha vida. Eu não posso ficar fora desse avivamento que Deus prometeu e por muitas vezes disse que o Brasil seria palco de preparação para os homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo que o mundo já viu. Hoje é um dia decisivo para a nossa história. Sabe o que eu ouvi alguns irmãos falar? Pastor, a igreja de Deus precisa orar. Se Deus entende que a igreja precisa ser testada e provada, o candidato do outro lado vai ganhar, fechar as portas para o reino, dificultar a relação e a liberdade de adoração.
e lá na frente o Brasil se restabelecerá para cumprir a palavra do grande avivamento. Eu falei, eu discordo. O Brasil já viveu todas as guerras que deveria viver. Você sabia que a Venezuela, a Nicarágua, Cuba e outros países, e até a Argentina, caiu nessa piadinha de que a igreja passaria por uma aprovação e lá na frente se restabeleceria para um avivamento latino-americano. O Brasil não está preparado para viver a crise espiritual que a Nicarágua está vivendo, gente. O Espírito Santo não vai sair da sua vida nunca mais. Mas vai sair do Brasil se isso acontecer. Seremos salvos, mas perderemos a liberdade de poder falar de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu não estou preparado para sofrer essa perseguição. Se você está, eu não sei. Parabéns para você. Mas eu não estou preparado para isso. Até porque eu não tenho recursos materiais e financeiros para procurar um país da terra, para poder fincar raízes e estabelecer uma base para poder falar do amor de Deus. Então deixa eu só lhe dizer uma coisa. Estamos vivendo uma guerra espiritual sem precedentes. Não é mais só uma guerra política, uma guerra partidária. Não é só uma guerra entre Lula e Bolsonaro, entre PT e PL, partidos de coligação. Não é só uma batalha assim. Desde 1500, não se houve uma guerra no campo político de decisão, envolvendo as questões espirituais, como as eleições de 2022, que ficarão marcados para sempre na vida do avivamento ou na morte espiritual de uma nação. Grave isso que eu estou dizendo para você. Grave. Mas grave mesmo isso. Gente, olha o Faraó. Olha o Herodes. Você nunca leu sobre eles? A morte de Jesus foi uma negociação política, gente. Quem pediu a cabeça de Herodes foi o presidente de Israel. Aliás, quem pediu a cabeça de Jesus foi o presidente de Israel. Achou dentro da igreja alguém que pudesse traí-lo. Encontrou alguém que se renderia ao poder econômico. Judas Iscariotes entregou Jesus para os seus pistoleiros, para os pistoleiros de Herodes. Mesmo se arrependendo, Judas Iscariotes devolveu o dinheiro como forma de arrependimento. Mas ao invés de procurar Jesus e dizer perdão pelos meus pecados, procurou homens. Estou arrependido. Aí estão as moedas, o dinheiro que eu recebi. Só existe um meio de muita gente consertar erros cometidos, estando na fonte certa. Eu participei de uma live essa semana sobre liberdade de expressão em tempos de guerra. Eu disse, muitas pessoas que venderam Jesus no dia 2 de outubro, profetas,
pastores, amigos meus, formado em teologia. Um deles é doutor em divindades. Um deles fez pós-graduação teológica em Harvard, nos Estados Unidos. Um menino que eu batizei em 2021. Eu batizei ele em 2021, na cidade de Campina da Lagoa, quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Um amigo meu, de Foz do Iguaçu, foi um dos maiores pregadores dos Gideões, em Camboriú. Amigo da minha casa. Negociou Jesus no dia 2 por moedas de pratas, por prata e ouro, por aluguel em São Paulo. Se arrependeu, hoje é o dia de fato pedir perdão pelo erro que se cometeu no dia 2 de outubro. Judas não teve a oportunidade que muitos irmãos terão de consertar o erro hoje, de voltar atrás e não colocar em risco o avivamento. Mesmo você não tendo adversários políticos e tendo uma nação livre para pregar o evangelho, a igreja missionária tem 3 alvos que nós vamos ver esta manhã. Porque todas as manhãs, em todos os lugares que eu prego pelo Brasil, geralmente o culto de manhã é sempre abordado temas sobre o compromisso da igreja com a evangelização. Aonde você é levado a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e por que você não morreu numa pandemia. Porque você é o sobrevivente da Covid-19. Ou porque você é o sobrevivente dos 6 bilhões de espermatozoides numa guerra para entrar no útero da sua mãe e você chegou lá. É mais fácil você ganhar na telecena 1000 vezes do que entrar no útero da sua mãe naquela concorrência bilionária de gente querendo entrar lá. Você chegou, fecundou, foi gerado por um propósito divino, por uma escolha divina. Está tratando Deus como se Deus fosse o seu pior adversário. Que ingratidão, gente. Que forma terrível de dizer não àquele que fez você existir. Que chato e desagradável isso. Ainda assim, um verbo se fez carne e habita entre nós para abrir os seus olhos, só para dizer para você assim: ei, você sabia que você nasceu por um propósito de Deus? Você sabia que você foi gerado por um propósito de Deus? Eu sou o verbo encarnado e desci aqui para dizer que Deus quer que você valorize o propósito pela qual você nasceu. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Comece a andar nas minhas pegadas. A chamada conversão, decisão por Jesus. Entreguei meu coração a Ele. Bebi, fumei, usei droga, cheirei cocaína por 10, 12 anos. Traí minha mulher, traí meu marido. Fui mentiroso, soneguei, fiz tanta coisa errada na vida. E aí fui chamado para uma reunião, ou da Donep, ou da igreja, ou uma célula. E aí eu reconheci Jesus como ser supremo da minha vida. E hoje eu estou reconhecendo e valorizando a minha gestação. O momento em que eu fui fecundado do útero da minha mãe. Que eu fui gerado, cresci lá, por um propósito específico de Deus. E aí, meu irmão, estamos inseridos na palavra de Paulo. E esse evangelho será pregado na Judéia, na Samaria, na Galileia. E aí Paulo olhou para lá. E aí
ele olhou para Roma, olhou para os países antigos da terra, olhou para a Grécia, olhou para o Egito, e viu um espaço geográfico de terra talvez tão pequeno. E ele olhou para a imensidão do planeta e viu que o mundo era muito mais do que a Europa. O mundo era muito mais do que isso. E aí ele olhou além das montanhas e teve uma visão de águia na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus. E aí ele usa um termo legal, que eu estou enquadrado nele: os confins da terra. E hoje, o Brasil, verde e amarelo, é um Brasil respeitado pela terra da promessa. Um país respeitado em Israel. Um país que recebeu protagonistas importantes como Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Samuel. Viveu os períodos da Bíblia, era patriarcal, período dos juízes, a monarquia e, por fim, a manifestação inclusa da graça de Deus na pessoa de Jesus. E hoje, a nação que você vive, confins da terra, é uma nação respeitada pelo palco da manifestação aonde a Bíblia foi elaborada. Já passou isso pela sua cabeça? Que tipo de inimigo de Deus você poderá se tornar caso rejeite o avivamento gracial de Deus, o avivamento da graça, o avivamento do batismo nas águas, o avivamento do sangue aspersivo? Olha para mim. Você tem olhado para Deus como um Deus religioso? Apenas como um Deus casa na rocha? Apenas como um Deus universal, quadrangular, batista, presbiteriano, um Deus assembleano? Um Deus e amor, um Deus só o Senhor é Deus, um Deus igreja do fogo, igreja Betel, Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu? Você está olhando para Deus apenas como um Deus de marketing e propaganda? Um Deus de mídia? Ou você está olhando para o Deus 9 dons do Espírito? Um Deus que pega a sua criatura e abre os seus olhos espirituais para ter visões na madrugada? Um Deus que pega a sua criatura e batiza ele com o seu espírito e diz: fale em línguas. Um Deus que olha para a sua criatura e diz: ei, vou falar na tua boca, terás o dom de profeta. Um Deus que pega a sua criação e diz para ela: vou te dar revelações, vou te dar interpretação de línguas, vou te dar o dom de ensinar com excelência, vou te dar o dom da evangelização. Eu vou plantar no meio da minha igreja os 5 ministérios. Agora, se você não deixar de ser formal, teremos uma igreja fraca. Já viu esses programas de rádio em que veja, a praça é nossa. Quando conta uma piadinha, a vinhetinha que sai dos robozinhos dando risada. A gente vira isso na terra. Apenas espectadores fantoches dentro da igreja e não imagem e semelhança de Deus, vivendo a vivacidade do Evangelho e lutando contra Satanás e colocando os demônios no seu devido lugar. Como, pastor? Sujeite-se a Deus, resista ao diabo
e ele fugirá de você, rapaz. Vai sair da tua vida, da tua empresa, da tua casa, do meio dos teus filhos. Tá, pastor, tudo bem. Eu estou entendendo o propósito. Manda lá o texto, porque eu preciso ir para casa votar. Ok. Mateus 8. Palavra curta. Vou apenas citar tópicos para você entender a dinâmica da espinha dorsal do propósito de Deus para a sua vida esta manhã. E vou dizer uma coisa para você, tá? Umuarama é uma cidade que também tem muito a ver com a minha vida. Aquele trevo ali de entrada, de saída ali que vai para Xambrê, onde você tem um terreno ali, ô João Paulo, tem um prédio lá. Ali naquele redondo, nos anos 90, eu cheguei a pregar em tenda de lona. Lembra do pastor Jair Rodrigues, há muitos anos atrás aqui? Eu cheguei a pregar em tenda lá de dar 60, 70 pessoas possessas, endemoniadas no chão, ali em Umuarama, nos anos 90. Conheço um pouco dos planos e propósitos de Deus para essa cidade. Assim como Foz do Iguaçu e outros rincões do Brasil, estamos adormecidos. E não diga que você não está, porque está adormecido. Mas eu tenho orado, só isso. Eu tenho jejuado, só isso. Eu tenho feito as minhas batalhas espirituais, só isso, irmão. Deus sabe que você precisa fazer mais, e sabe que você pode fazer mais. Então, pelo amor de Deus, faça. Saia do seu conforto social e entre no jogo espiritual, na dimensão, na esfera metafísica, e viva o sobrenatural de Deus como ninguém. Pastor, hoje não se dá mais para orar no monte. Por quê? Porque nós somos no monte, chegamos lá, tinha um casalzinho se amassando lá atrás de uma árvore. Você tem que levar as pessoas certas para a guerra. Vai levar soldado despreparado para o campo de batalha para envergonhar o elenco dos guerreiros. Selecione pessoas para orar contigo, irmão. Gente comprometida. Parte para cima, vai para o vale, vai para a montanha. Faça alguma coisa. Sai desse tapete aveludado da tua casa e essa sala climatizada e ofereça para Deus um sacrifício. Você acha que só o fato de você trocar a Netflix por 1 hora de oração, isso comove a Deus? Relação com Deus é muito mais do que isso, gente. Muito mais. Hoje eu não vejo Netflix, hoje eu vou tirar para o Senhor. E depois sai batendo no peito na semana inteira que deixou de ver um filme para poder orar. Que vergonha. Contar um milagrinho tão frajuta desse, dar um testemunho tão triste desse. Mas é assim que as pessoas vivem. Uma relação com Deus superficial, rasa demais da conta. Olha aqui o que é amor de verdade. Mateus 8. Versículo 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros tão ferozes, e ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamando, dizendo:
que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de porcos, e os demônios rogavam-lhe, dizendo: se nos expulsar, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram afogados nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que havia acontecido aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogava-lhe que se retirasse, que sumisse dali de uma vez por todas, e que nunca mais voltasse naquele lugar. Suma daqui, desapareça daqui, e nunca mais volte nesse lugar. O senhor não é bem-vindo aqui. Onde Jesus estava? Jesus estava no território da valorização. Jesus estava em um lugar aonde os seus, pelo menos 1 ano e meio de pregação, já havia ganhado ou ganho seguidores em toda a Galileia. Toda a Galileia, sem exceção. E até parte da Samaria. Dificilmente Jesus andava em Cafarnaum ou nas regiões de Tiberíades sem estar acompanhado por pelo menos 15, 20, 30 mil pessoas. E pessoas que amavam o seu ministério. Pessoas que gostavam de Jesus. Que celebravam o seu trabalho e que não tinha nenhum tipo de dificuldade em dizer: esse é o Filho de Deus. Jesus agora está no palco, o almoço ficando pronto, carneiro sendo assado, ervas amargas, aquele suco de uva que era preparado só para Jesus e os seus discípulos, a mesa estava posta. E ali o célebre mestre, o célebre rei dos judeus, que plantaria reino de eternidade, iria comer. Então, por favor, tapete no chão, mesa limpa, os talheres tudo ajeitado, carneiro assado no ponto, do jeito que ele gosta. Uma receptividade de tirar o chapéu. E de repente Jesus diz para os discípulos: o culto terminou tarde hoje. Despede a multidão. Temos uma outra missão. Pedro olhou para João e disse: será que o mestre está falando sério? Porque a comida está pronta, cara, e eu estou morrendo de fome. Não sei. Pergunta de novo: mestre, como assim missão? Almoço? Ele disse: viagem. E para onde? Para a terra da necessidade. Olha para mim aqui. Olha para mim e repita assim, por favor. Diga: precisamos sair do conforto e focar a terra da necessidade. Às vezes, precisamos abrir mão daquilo que agrada a nossa carne para poder focar coisas espirituais. Esse é o papel da igreja. Jesus disse assim aos discípulos, depois que já estavam no barco e todo mundo de cara feia. Empurrado, porque não almoçaram, não fizeram sua refeição, e está todo mundo no barco esperando Jesus entrar. Jesus entra no barco, silêncio por alguns instantes, e de repente os discípulos perguntam: mestre,
posso saber para onde estamos indo? Ele disse, só reme. Agora para a esquerda. Comece a remar para a esquerda. Mestre, raramente o senhor manda remar para a esquerda. Por que para a esquerda? Só remem para a esquerda. E eles vão saindo do território de conforto da vida deles. E começa a entrar numa parte do mar da Galileia em que não era comum eles estarem. Território estranho. João, que era o mais informado, pergunta, mestre, nós estamos entrando em território pagão. Ele disse, lógico. Para onde é que nós vamos? E aí Jesus disse, nós vamos, de fato, homologar. Nós vamos registrar agora. Depois vai ser escrito tudo isso aqui. Isso aqui vai virar uma lei, vai virar uma regra. Isso aqui vai virar uma revelação. Como assim? Lógico. Nessa viagem, nós vamos estabelecer a visão da igreja missionária. Mas como assim? Lógico. Teremos 3 encontros. 3 encontros? Lógico. 3 agendas. Como assim agenda? Não. De fato, não está agendado por nós, está agendado por Deus. Existem coisas na sua vida que você não faz ideia do que vai acontecer. E que Deus já agendou para acontecer na sua vida. Existem encontros da tua história que você não tem noção. Existem países da tua vida que você não tem noção. Existem pessoas que Deus vai pôr no teu caminho que você não tem noção. Existem coisas da tua vida que vão acontecer que você não tem noção. E vai te surpreender. Posso ouvir um amém aí, irmão? E não fique assustado olhando para mim. Pelo amor de Deus, que eu vou me sentir um fantasma esta manhã. Daqui a pouco vocês vão estar olhando para mim e a mente de vocês vai estar recebendo a pregação mais ou menos assim, ó. Ei, eu não sou sinistro, calma. Apenas estou sendo instrutor de Deus para a tua vida esta manhã. E está aqui soldados que de fato querem ser treinados. Você veio aqui porque precisava de uma profecia. Eis que assim diz o Senhor. Deus vai abençoar a tua vida. Assim diz o Senhor. Estou arrancando a hérnia. Assim diz o Senhor. Estou curando a sua coluna. Ei! São coisas rasas demais. Se você veio aqui com esse propósito. Mais importante do que uma cura física é Deus levantar o seu espírito para encarar Satanás, olho no olho. Meu Deus do céu. Taramachuro conderemene blasségia. Aleluia. Há uma presença de Deus esta manhã aqui, forte, e muitas pessoas não conseguiram detectar ainda essa presença. O propósito de Deus esta manhã é incendiar você por dentro. É trazer vida aonde a morte quer chegar. Propósitos. Você tem que ter planos. Jesus estava no meio da multidão, mas a mente de Jesus estava em Gadara, uma cidade de uma província pagã, onde pelo menos 10 cidades estavam registradas lá. E o evangelho, naquele lugar, era extremamente rejeitado.
E a igreja, a salvação, precisava nascer em alguém naquele lugar. A luz da glória de Deus precisava resplandecer como salvação naquele coração amargurado, naquela cidade escura, sombria, sinistra. Uma luz, uma semente de modificação precisava ser plantada lá. Se o pastor Gil não tem uma visão de expansão de reino, você é apenas um cara que chegou na igreja porque precisa ter na sua mesa arroz, feijão, água e luz. Você arrumou um emprego de pregador para sobreviver. Mas se ele olha para o reino, como Jesus olhou para o território pagão, aí ele não é um empregado da igreja. Ele é um profeta de Deus para essa geração. Ele é um revelador de Deus para essa geração. Independente do que ele vai comer ou deixar de comer, do carro que terá ou deixará de ter, das propriedades que terão ou que deixarão de ter, a essência da vivacidade de Deus estará nele para sempre. Como que o líder espiritual de vocês iniciou a reunião esta manhã? Não somos daqui. Somos peregrinos. Somos turistas nessa terra. Essa não é a nossa pátria, não é o nosso país de fato. Nós vamos para o céu. O Gil hoje de manhã falou exatamente sobre o que Jesus falou para aquele rapaz. Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí Jesus olha para ele e diz: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aqui nesse lugar um lugar para reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha um lote de 12 por 30 para construir uma casa. Imagina o nó que deu na cabeça desse rapaz. Porque quando ele fala raposas têm covis, ele estava se referindo ao poder econômico e político dos Herodes. Raposas têm covis, têm moradas em todos esses lugares. Viu os dromedários? Os camelos? Jesus não estava dizendo que riqueza é coisa do Satanás, até porque antes de Jesus, Abraão era milionário. Salomão deu uma oferta em gado para a igreja. 20 mil cabeças de boi. Salomão deu para a igreja de Jerusalém. Ó, gente, eu não faço ideia do que é. Quantas carretas que vão para carregar 22 mil cabeças de boi? Dá uma fila grande ou não? Dá, né? E não mexeu no gado que Salomão tinha. Ele não se contentou e disse: eu acho que 22 mil cabeças de boi é pouco. Dá para levar também 120 mil cabeças de ovelhas? E lá, vamos administrar do jeito que tem que administrar. Por quê? Porque o nosso templo será levantado com prata e com ouro e com cedros do Líbano. Ah, rapaz, o cara era terrível, rapaz. Então, na verdade, os recursos materiais não estavam sendo rejeitados por Jesus. Jesus não falou rejeitando riqueza. Jesus queria mostrar o verdadeiro sentido da graça, da cruz para aquele rapaz. Quando ele disse: eu não tenho um lote para fazer a minha casa, ele disse: mas dá uma olhada no poder do raposão. Viu as fazendas, os montes, o gado do deserto, as ovelhas, os prédios de Jerusalém? De quem você acha que pertence tudo isso? O rapaz disse: não sei. Ao raposão, que era o Herodes. Aí aquele rapaz
olha para Jesus e pensa assim, caramba, por que o Herodes, tendo tudo, não faz nada, e ele não faz nada, consegue fazer tudo? O Herodes tem todo o poder, mas eu nunca vi o morto ressuscitar. O Herodes tem todo o poder, mas eu não vejo o Herodes levantar paralíticos, restaurar pessoas e trazer alegria. Mestre, só uma pergunta, por favor, não me leve a mal. Por que ele tendo tudo não faz nada e o senhor não tendo nada faz tudo? Era aqui que Jesus queria chegar. É que o meu reino não é daqui. Eu sou apenas um passageiro. Eu estou aqui de passagem. Eu não vim aqui estabelecer um reino humano. Eu venho aqui falar sobre um reino de eternidade. Se você seguir o Herodes, vai ficar aqui. Mas se entender o propósito do Pai na minha vida, terás um lugar na eternidade. Essa era a ideia, e foi exatamente isso que Jesus foi fazer em Gadara. Quando fui a Israel, não é comum fazer turismo na montanha, onde tem lá um memorial. Não é comum, quase ninguém vai lá. Eles vão até as areias do cemitério de Gadara e ficam ali nas tendas climatizadas. Mas eu tinha um sonho maluco, eu queria subir em cima da montanha, porque eu queria estar na cena. E nenhum dos pastores que estavam comigo teve coragem de subir. E eu fui sozinho. E demorei quase 3 horas para escalar aquela montanha. E eu estive lá, gente, no local. E eu senti naquele lugar algo que, se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Porque eu não fui lá no nome de uma religião. Eu fui lá baseado em propósitos, em experiências com Deus. E isso somou na minha vida. Conhecendo a dimensão do mundo espiritual, não que eu não caia ou que eu não cometa erros. Eu sou sujeito. Porém, isso consegue me fortalecer. Consegue criar dentro de mim uma loucura de super-herói. E de vez em quando eu me acho um super-herói. Eu digo, Deus, eu acho que eu sou um super-herói. E Deus olha para mim e disse, eu sei que o seu espírito de super-herói não é um espírito de glória. E eu sei que a glória é minha. Mas é uma forma de você demonstrar o quanto eu sou presente dentro de você. O quanto eu represento na sua história e na sua vida. Essa loucura que de vez em quando faz você entortar no meio da rua. Oh, pai, as minhas filhas de vez em quando correm de mim no shopping. Pai, eu acho que o senhor está escandalizando demais. Como assim, minha filha? Pai, o senhor viu que o senhor deu um glória aqui perto da loja? O senhor está maluco, pai. Eu digo, eu estou maluco. Oh, glória, eu estou maluco. Mara. Gente, eu tenho 50 anos. Você não acha que já era para me ter amadurecido? Hã? Você não acha que era para mim estar andando na rua? Não, irmão. A alegria do Senhor e a minha força. Se o poder de Deus impressiona em tsunamis, em maremotos, em ressurgimento de vulcões, adormecidos há milhões de anos, por que eu não posso pegar fogo também, irmão? Por que eu não posso incendiar? Por que eu não posso movimentar as águas? Se eu posso fazer isso, se você pode fazer isso, se o pastor Gil entendeu que eu precisava estar aqui, porque eu acho que é isso que ele quer viver no seu ministério. É isso que ele está vivendo no seu ministério.
E é isso que ele quer repassar para você como liderança, como cobertura espiritual. Ele quer levar você na cena. Ele quer mostrar para você o que ninguém enxerga. Porque são apenas técnicos religiosos. Então Jesus tinha um alvo. O homem de Gadara. Era a primeira agenda. E vou dizer mais. O homem de Gadara, ou os homens de Gadara, não atraíam pessoas. Espantavam pessoas. Jesus queria dar um giro de 180 graus na história daquele rapazinho. Qual é a ideia do Evangelho? Tirar você da visão do fracasso, do pessimismo, dessa depressão, desse desespero. Jesus marcou reuniões importantes onde as mídias estavam prontas para registrar a sua glória, para se encontrar com seus dilemas, com seus trilemas, com as suas angústias, com seus fracassos, com os seus pessimismos, e transformá-los, e modificá-los. Agora veja bem, para mim chegar até o seu fracasso, ou para você chegar no fracasso de alguém, para você de fato estar olho a olho, cara a cara, com o deprimido, o angustiado, o derrotado desta vida, o falido e o fracassado, para chegar até ele, primeiro, como igreja de Deus, você vai precisar, primeiro, passar por cima de quem provocou a derrota, a tristeza, a depressão, a angústia e o mal-estar. Ou seja, você vai precisar, primeiro, peitar o ladrão do capítulo 10, versículo 10, de João. Porque o causador do fracasso é ele. Quando você foca um campo missionário, quando você foca uma vila, quando você foca uma favela, você precisa entender que existem demônios que fazem a escolta e a segurança dos oprimidos. E você vai ter que estar pronto para atravessar o cortinão espiritual. Você vai ter que estar pronto para atravessar o muro maligno das trevas. Já viu aquele ditado? Para chegar nele tem que passar por mim? É essa a conversa. Quer pegar ele? Primeiro tem que passar por mim. Essa é a ideia do diabo. Para você chegar em quem eu o oprimi, você vai ter que primeiro derrotar o opressor. Quer ganhar almas? Vai ter que derrotar o opressor das almas. O primeiro encontro de Jesus foi com o homem de Gadara. E depois com os demônios de Gadara. O mundo espiritual é vivo. O homem de Gadara era apenas uma carne, uma matéria oprimida. Um armazém de espíritos maus. Os espíritos saltaram para fora, chegaram na frente de Jesus, olhou no relógio e disse: não estava marcado para hoje. Não. Era hoje o dia do nosso despejo? Seríamos despejados hoje? Mestre, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Parece que o senhor chegou fora do tempo. Jesus disse: esse corpo é meu. O vizinho opressor, do lado da tua casa, da tua terra,
da tua propriedade, o funcionário opressor que trabalha na tua empresa, ele tem dono. E Deus não vai mandar anjo aqui para dizer isso. Vai usar a sua boca. Vai usar a sua fé, a sua autoridade para dizer: Satanás, uma ordem. Pega tudo o que você plantou e sai. O gadareno ficou liberto. Ficou alegre. Os discípulos arrumaram umas túnicas, sandalinha nova, deu um banho no gadareno, rapou a barbinha dele, deu uma podada, levou. Hoje está ao irmão lá. Rapaz, se eu soubesse que você ia estar com essa barba aqui hoje, eu tinha deixado a minha. Ao irmão lá também, né? E atrás eu estava barbudinho, você viu ou não? Você viu? Rapaz, pensa numa autoridade. Deu uma frisadinha na barba, ajudou o gadareno, deixou o cara bacana, bonitão. E agora é só glória. Os discípulos disseram: mestre, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, Jesus acabou o quê? Agora que começou. Vocês estão cantando na hora errada. Como assim, mestre? Chegamos aqui, o homem foi liberto, a satanazada já pinou, só vitória. Olha o homem aí no reteté. Jesus, está tudo 10. Disse não. Agora vem o último e pior encontro. Primeiro, o homem de Gadara. Segundo, os demônios de Gadara. E terceiro, para terminar. E esse é o pior encontro que a sociedade enfrenta. O secularismo social. Baseado em recursos materiais, o espiritual é rejeitado. Quando os cuidadores de porcos anunciaram aos donos, os fazendeiros, que Jesus havia autorizado que os demônios entrassem nos porcos e o prejuízo era de 2.000 cabeças de porcos. Gadara mostrou uma coisa, que para aquela cidade, naquele momento, era mais importante porco no chiqueiro do que uma alma liberta pelo poder do Evangelho. Inversão de valores. Esse palco aqui deve ter o quê? 9 metros quadrados aproximadamente. 10 metros e pouco. Por 5. Eu pensando nos gadarenos em Foz do Iguaçu, eu falei: meu Deus do céu, eu preciso fazer cruzadas rápidas, cruzadas relâmpagos, e eu preciso de um palco sobre rodas. Mas eu não tenho condições de comprar um caminhão, né, irmão? Tem? Não tem. Como é que eu vou comprar um caminhão, um palco, um trio elétrico? Eu disse: eu preciso de um palco sobre rodas. E um dia Deus me deu uma visão. E eu vi um reboque numa visão. Palco. Eu fui atrás. E guerreei. E lutei. E Deus me deu um reboque palco. Não estreou ainda, porque fazem poucos dias que chegou em casa. Eu coloco atrás do meu carro. E em 5 minutos tem um palco de 10 metros quadrados, montado em qualquer praça, com escada e corrimão e tudo para subir em cima, com cobertura e lonas coloridas, como se fosse: o circo chegou! Porque nós precisamos chegar até os gadarenos. Temos que chegar! Minha carretinha foi fabricada ali em Palotina, pertinho lá do pastor André. Compramos em Cascavel e montamos em cima da carreta um palco móvel. Com estrutura e tudo para poder fazer a obra de Deus. Gente, se você não acreditar no programa de evangelização, quem vai acreditar? Fala para mim!
como vai ser a chegada no céu. Ladies and gentlemen, vai começar a entrega de galardão e pedras na coroa. É lá. O acerto final não é aqui, é lá. É lá que, de fato, todo mundo vai ver quem é, quem não é, quem foi, quem não foi, quem fez, quem não fez. Você sabia que já vi tanta gente pegar um envelope vazio? Dizimista, hein? Heróis, hein? Hipócrita. Hã? Você vai ver a hora certa chegar. Hã? É. Lógico. Irmã, isso é o que mais tem. Tudo que você é em Deus é para Deus. E vou dizer uma coisa para vocês aí, galera. Deus não fica devendo um centavo para ninguém. E vou dizer mais. Tudo que você fizer pelo reino vai multiplicar na tua história e na tua descendência que você não tem noção. Tudo! Mas tudo! Só que daí, os donos dos porcos chegaram, botaram Jesus para correr. O gadareno já estava lá com uma malinha pequenininha, porque era uma sacolinha, não tinha muita coisa. Já prontinho para vazar também, para pinar de lá. Né? Pedro entrou no barco, João entrou, todo mundo. E o gadareno, quando bota o pezinho no barco, já disse, é para você não, você fica. Mestre, o senhor enlouqueceu? Não. Mas por que eu não posso ir? Porque todas as vezes que essa província olhar para você, vão saber que eu estive aqui. Irmão, o mundo precisa saber todas as vezes que olhar para você, que Jesus passou pela tua vida e está nela. O que eu estou vendo na vida dessa moça, desse rapaz, só pode ser Deus, não tem outra explicação. Não é Caixa Econômica, não é Banco do Brasil, não é financiamento. Não. O que eu estou vendo só pode ser Deus. Porque o que chegou na vida dela, perto do que ela era, só pode ser manifestação espiritual. Não pode ter outro sentido. E aí, para terminar, Flávio Josefo, historiador judeu mais próximo da era cristã, fez um comentário dizendo que Paulo pregou nas igrejas que o gadareno abriu. Irmão, planta uma semente no meio das trevas, porque ela não vai morrer. Planta. Vamos ficar em pé? Planta, irmão. Vai lá. Pega. Anuncia. Esse rapaz que fez a carretinha para nós em Palotina, há uns anos atrás, eu fui chamado para expulsar um demônio que estava nele. 4 anos atrás. E pela primeira vez, eu conheci o demônio Caterpillar. Ou demônio Case. Como é que é as marcas daquelas para carregadeiras e faz buraco no chão? Caterpillar, Case, o que mais? O que tem? Voo, esses tratores aí. O demônio Caterpillar. Conheci o demônio Caterpillar. E o demônio Caterpillar, ele entrou nesse cara. Ele abriu a boca. O diabo colocou os dentes da frente dele no chão e ele saiu arrancando pedras.
Ah, vocês não estão acreditando, né, irmão? Você acha que depois de velho eu vou mentir aqui? Hein, irmão? E ele saiu levantando pedra assim, ó. E os dentes não quebraram. Que loucura aquilo. Saiu muito sangue. Lavou o chão de sangue. E saiu com as mãos para trás e a boca no chão. Levantando tudo. Com o joelho, a boca na terra. E levantando terra na boca. Expulsamos o demônio dele aquele dia. Mas era uma casta. Outro dia, uma outra entidade satânica voltou e era a última. E precisava sair. Estava escondida em outra região do corpo dele. E essa provavelmente estava entre as pálpebras dos olhos. Lá atrás, existem entidades malignas que podem destruir uma nação inteira. E que estão escondidas dentro atrás das pálpebras dos olhos. Vocês não têm noção. E se você não for direcional e detectar e saber onde eles estão, você ora, manda sair e não vai embora. E aí, irmão, chegamos lá de novo. Ele estava dentro do quarto. Ele estava com as mãos para trás. A minha esposa chegou, olhou para ele e disse: é uma outra entidade. Aí ele entrou dentro de uma cama king size. Pôs a cabeça embaixo de uma cama king size, aquela de 2 e pouco por 2 e pouco, quadradona. Colchão dessa largura assim. E deu uma cabeçada de baixo. E a cama foi parar em cima do guarda-roupa, arrancou da parede. Será que o demônio era forte? Fez um galo na cabeça dele aqui atrás, quase matou ele com um traumatismo craniano. O demônio queria aquela alma. Os anos se passaram, ele foi liberto, batizado. Batizei ele no lago de Santa Terezinha de Itaipu, no lago da Itaipu Binacional. E aí, agora, ô irmão, eu tenho um projeto de uma carretinha palco. Ele é dono de uma metalúrgica em Palutina. E aí eu falei, agora é a hora. Falou, pastor, compra lá a carretinha, compra o material e não vai ter custo. Vamos fazer esse palco lindo aí para a obra de Deus. Olha para mim. Todo esforço que você faz, toda movimentação que você faz, pelo reino de Deus e pelas coisas de Deus, seja para a libertação de uma pessoa, seja para a igreja, seja para um missionário, seja para uma entidade assistencial, seja o que for. O que você faz pelo reino de Deus, direcionado por Deus, lá na frente você vai descobrir, linha por linha, investimento por investimento. Cara, isso aqui foi disso? Foi? Meu Deus! Rapaz, isso aqui faz 25 anos que essa semente foi lançada na terra. Tem 30 anos, tem 40 anos. E depois de um tempo ela nasce. Olha aqui. Hoje é votação. Hoje não é dia de orar, irmão. Hoje é dia de votar. Hoje é dia de você agir. Hoje é dia de você plantar a maior semente da tua vida. Em uma nação que vai ser enxergada pelo planeta Terra como a capital do avivamento em todo o globo terráqueo. Os gadarenos estão em desespero. Aliás, eles nem sabem que vamos lá. Mas os opressores de gadarenos estão com seus ouvidos atentos agora. Entidades, milhões de demônios agora, aqui ó. Aqui ó. Milhões e bilhões de demônios estão agora nessa reunião. Bravo, irado porque você veio aqui essa manhã. Nervoso,
despeitado, porque você venceu o sono e chegou aqui esta manhã. Os demônios estão dizendo: e agora? Por que esse pregador barulhento, está gritando desse jeito? Esse louco desse pregador não para de gritar. O diabo sabe do que nós somos capazes de fazer em Deus. E vou dizer mais: os demônios estão desesperados, porque entendeu que você entendeu o culto desta manhã. Compreendeu que você compreendeu a reunião desta manhã e o propósito de Deus para a cidade de Umuarama. Essa aqui não é a terra da amizade, essa aqui é a capital do avivamento nessa região. Deixa Deus pelejar pela sua vida, pela sua história. Aleluia! Levante a mão e adore ao Senhor aí, com o pastor Giro. Oh, Espírito de Deus! Há uma presença, há uma presença, há uma presença! Ai, meu Deus! Poderoso Deus!